Eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que me pediram para falar sobre concentração. Como manter a concentração nos estudos. Algumas me falaram que são muito dispersas e que não conseguem ficar muito tempo estudando. Então eu achei bem interessante esse assunto e resolvi trazer aqui para o feed. Então se você é uma pessoa que está com problema em se manter concentrado nos estudos, já fica aqui para poder pegar dicas que eu vou deixar aqui agora. Então vamos lá. A primeira coisa que vai fazer você continuar focado nos seus estudos é ter um objetivo muito claro. Se você não tem um objetivo muito claro do que está fazendo você sentar na mesa e estudar, por que você está estudando? Né? Por que você escolheu estudar? Para que você quer estudar? O que esse estudo vai mudar na sua vida? Ou seja, o objetivo do estudo tem que estar muito claro para você conseguir sentar e se manter concentrado. Esse é o primeiro passo que eu considero muito importante. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer para estar te ajudando a se manter mais concentrado nos estudos se você ainda tem dificuldade. Então, uma dessas coisas é organização. Você precisa se organizar. Eu sempre falo aqui sobre organização, gente, porque é realmente o pilar das coisas funcionarem realmente. Você precisa se organizar. Não tem como você ter, vamos supor, você vai fazer um concurso e você tem uma quantidade enorme de material e você não sabe nem por onde você vai começar. Você não se organizou, você não leu o edital, você não separou os assuntos para você estudar e você simplesmente vai começar a estudar do nada, você vai se sentir perdido, frustrado e não vai render, não vai se concentrar, porque você não sabe por onde começar. Então, o primeiro passo para se manter focado é ter um objetivo muito claro do porquê que você quer estudar. O segundo é organização, se organize, veja os assuntos que você precisa estudar, separe em uma agenda, coloque em um planner. Se você tem um objetivo claro, se você tem organização e ainda assim você se sente disperso no momento de estudar, comece a enganar o seu cérebro, né? Ao invés de você falar assim, hoje eu vou estudar esse assunto que tem 50 páginas de PDF para ler 70, 100 páginas, isso já vai te dar uma fadiga, já vai te dar um cansaço e seu cérebro já vai ficar preguiçoso para estudar. E é claro que você vai se dispersar, porque outras coisas serão mais interessantes para fazer do que estudar 70 páginas. Então, fragmente esse assunto. Por exemplo, histologia. A gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido adiposo. O que é que você pode fazer? Hoje eu vou estudar histologia, então eu vou começar por tecido epitelial. Depois que você terminar, você pode levantar, beber uma água, né, dar uma voltinha na casa, depois retorna novamente para poder estudar. E aí você não vai se sentir tão cansado, tão fadigado, e aí você vai conseguir manter mais a sua concentração, porque você fragmentou aquela sua meta, que é muito extensa, e você vai estar enganando o seu cérebro, e aí ele vai aceitar melhor essas 70 páginas de uma forma mais fragmentada. E por último, e não menos importante, temos mais uma dica para você que está se sentindo desconcentrado. A gente conhece, sabe, que temos vários métodos de estudos, né? A gente tem o Pomodoro, a gente tem o método de revisão, tem o método de fazer resumo. Então não tente imitar o melhor método para outra pessoa, né? Faça pelo método que é mais ideal para outra pessoa se você não se sente confortável com esse método. Eu, por exemplo, eu amo estudar a teoria e depois fazer resumos e fazer questões, né? Se eu pegar o seu método para estudar, talvez isso seja tão estressante para mim que eu não vou conseguir ficar concentrado ali 2 horas, 3, 5 horas estudando, porque aquele método não é o método que faz com que eu renda mais no estudo. Então, se conheça o melhor método para você estudar. Se você está começando agora, pesquisa, veja quais são os métodos, teste mesmo, e aí descubra qual é o melhor método para você estudar. Então, se você quer se manter concentrado, o primeiro passo é ter o seu objetivo muito claro. O segundo é ser organizado, você precisa de organização. O terceiro, se você tem a sua meta clara, o seu objetivo claro, se você tem organização, mas ainda está desconcentrado, então fragmente o seu estudo, né? Não pegue aquele volume muito extenso para você estudar, vá fragmentando ele no dia para poder estudar. E o terceiro passo é se conhecer, né? É o autoconhecimento daquela metodologia de estudo que é melhor para você. E faça aí, então, a sua organização, comece a estudar. Tenho certeza que isso vai te ajudar a se manter concentrado. E você, aí em casa, qual o método que você usa para se manter concentrado? Conta aqui que pode ajudar alguém que está vendo esse vídeo.